Olá, meus amores, bem-vindos ao canal Fraterno Kids. O papo de hoje é sobre distanciamento social e interação social. Distanciamento social infantil é quando a criança tem uma dificuldade de se relacionar com adultos e até mesmo com as outras crianças. Esse comportamento, esse distanciamento social pode sim ser um transtorno para a criança. Se ela se sente mal com isso, se ela se chateia por ter poucos amigos, não consegue interagir, isso sim pode ser um transtorno para a própria criança. Algumas crianças, elas são naturalmente simpáticas, extrovertidas, não têm dificuldade alguma de se relacionar. São conquistadoras. Já viu que algumas crianças, onde chegam, conseguem conversar, interagir e sai de lá, às vezes, sabendo tudo da vida do outro, porque ela também consegue fazer perguntas, ela responde várias coisas. E já para outras crianças isso é um pouco mais difícil. Ela tem dificuldade de interagir com outras crianças, tem dificuldade de interagir também com adultos. Se a criança se sente bem com isso e que para ela tudo bem ter poucos amigos, não há o que fazer. Mas se a criança ela tem poucos amigos porque ela se sente insegura, não sabe o que fazer diante de algumas situações, não sabe o que falar, aí sim a gente precisa conversar com essa criança para tentar ajudar. Não é levar respostas prontas não, mas a gente precisa sim ajudar essa criança se ela se sente incomodada por ter poucos amigos e se o motivo dela ter poucos amigos também for uma questão de insegurança. Por que essa criança ela não está conseguindo se aproximar de outras pessoas, seja criança ou adulto? É essa investigação que a gente precisa fazer para entender qual é a questão do distanciamento social. Temos uma tendência a comparar as crianças expansivas, extrovertidas com as mais tímidas, como se o comportamento extrovertido fosse o comportamento correto. E não há um comportamento correto. Às vezes é simplesmente uma questão de personalidade. Se a criança está feliz com os amigos que tem, não há intervenção a ser feita. Agora, se a criança não está feliz, não está contente com a quantidade de amigos, ela tem dificuldade em fazer amigos, fazer novas amizades, aí sim é hora da gente intervir nessa situação se ela está incomodada com isso. É importante deixar isso bem claro, porque às vezes os pais é que querem que a criança seja extrovertida, que a criança converse, mas não é a característica, não é uma personalidade da criança. A boa notícia é que habilidades sociais, elas podem ser aprendidas ao longo da vida, em qualquer etapa da vida. Então, já fica aí a boa notícia. E eu vou trazer para vocês hoje um personagem bíblico que aprendeu ao longo da vida a ter habilidades sociais, a se relacionar com as pessoas. Ele saiu de uma situação que ele não queria falar com as pessoas e depois ele se tornou comunicador. Vamos lá, vamos aprender essa história, vamos conhecer a história de Moisés, como ele saiu dessa situação de extrema timidez e era insegurança realmente de Moisés e foi para uma situação de interação social. A história de hoje está em Êxodo capítulo 3. É quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito e levar até Canaã para adorar ao Senhor. E aí a gente vê aqui nesse capítulo uma série de coisas que Moisés fala para não fazer isso, para não obedecer a Deus, não tirar o povo do Egito e levar para Canaã. Mas na verdade é porque Moisés está ali cheio de inseguranças, ele não quer
na verdade, entrar nessa interação social. E a gente vê já no capítulo 3, versículo 10, Deus chamando ele, diz assim, olha, você vai falar com o rei do Egito. Aí ele diz assim, quem sou eu para falar com o rei do Egito? E Deus volta e fala para Moisés, eu estarei com você, eu estarei contigo. Aí ele dá outra desculpa, ele diz assim, não, mas e o povo não vai acreditar em mim não. Como é que eu vou dizer a ele para ele adorar a Deus? O que é que eu vou dizer a esse povo? E Deus fala com Moisés de novo, olha, você vai dizer que o grande eu sou, o eu sou, está falando com ele, está chamando eles. Deus diz assim, olha, você vai fazer sinais para o povo e o povo vai acreditar em você. Agora a gente percebe todo o medo, toda a insegurança de Moisés. Ele diz assim, no capítulo 4, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes e nem agora. Aí Deus volta de novo para Moisés e fala assim, Moisés, quem é? Olha só, quem dá boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Essas perguntas, né, de reflexão, Deus faz para Moisés. E ainda diz assim, ó, quem dá vista ou faz com que a pessoa fique cega? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois, que eu ajudarei você a falar e direi o que você deve dizer. Olha só, tudo que Deus proporciona ali para Moisés. Deus fala para Moisés que vai ajudar ele ali. E ele ainda assim, ele está com medo. Ele replica de novo para o Senhor. A Bíblia fala que Deus já estava irritado com Moisés, diante de tanta insegurança. E olha só, junto com o próprio Deus, Moisés estava tão inseguro, gente. E aí, Deus usa mais uma estratégia com Moisés. Seu irmão não é o levita Arão? Tá, pronto. Então, vou fazer o seguinte. Eu falo com você e você fala com Arão, para Arão falar com o povo. Tá bom assim, Moisés? Aí Moisés aí agora, ele vai concordar em fazer assim, já que ele já disse que ele não sabe se expressar, que ele nunca soube se expressar. Aí tem um trecho que ele diz assim, ó, eu não sei me expressar, eu sempre me atrapalho. Moisés aqui, ele falando assim, não lembra o seu filho em casa? O seu filho que talvez tenha essa dificuldade de interagir com outras pessoas, diz assim, eu sempre me atrapalho. Então a gente vê aqui já uma situação de parece já aqui uma criança, né? Essa história de Moisés você pode usar para falar com a sua criança no culto doméstico. Faz o culto doméstico, conta a história de Moisés. E aí você diz assim, olha, Moisés também, ele tinha vergonha, tinha medo, tinha insegurança de falar com as pessoas. E ele diz assim, ó, eu sempre me atrapalho. E aí, no culto doméstico que você conta essa história para a criança, você não precisa direcionar logo de cara, dizer que está tratando de um caso dela. Mas aí você vai contando a história e aí daqui a pouquinho você vai mostrando para a criança e aí quais são suas dificuldades. E aí durante esse culto doméstico você pergunta para a criança, você conta a história primeiro, né? Conversa com a criança. E aí você pode, de repente, contar uma experiência sua, se você, porventura, já teve dificuldade ou tem dificuldade de falar, de interagir com as pessoas. E aí, contando a sua história, contando a história de Moisés, você pode dizer assim, olha, eu tenho dificuldade também, eu já tive dificuldade. Mas olha, a gente pode perceber aqui que a gente não está sozinho no mundo, não. Moisés também tinha dificuldade de se relacionar. Tinha dificuldade de fazer essa interação social. Você pode investigar, perguntar à criança. Aí é a hora de ter os ouvidos bem atentos, depois que você conta a história de Moisés, e aí você permite que o seu filho fale com você, e aí você vai permitir que o seu filho conte quais são as inseguranças, quais são os receios que ela tem em falar com outras pessoas, de se aproximar de outras pessoas para conversar. E aí é o momento de você ouvir, tá? Estar com os ouvidos bem atentos, para que você possa também ali, depois que ela conversar, que ela interagir à vontade, você possa
finalmente agir de acordo com o medo, com a insegurança daquela criança. E aí, se de repente essa criança, ela tem medo que faça algo de ruim com ela, que alguém de repente fale algo que desagrade, ou até mesmo que caçoe, né, que dê risada, faça zombaria dela em relação a alguma coisa, então é o momento de você estar ali e vocês dois pensarem juntos em como fazer, como resolver aquela questão. Não dê respostas prontas, mas encoraje seu filho assim a se desenvolver, a conversar com outras pessoas. Mas também não adianta dizer coisas do tipo: seja confiante, você vai conseguir. É tudo muito abstrato para a criança. Então, algo que você pode fazer é acolher o sentimento dela, né, em relação ao que ela está sentindo, valide aquilo ali, mostre para ela que você entende o sentimento dela, você acolhe o sentimento dela, mas agora você vai também fazer algo que vai ajudar muito mais ela. Você vai brincar com ela de você, o amiguinho, você vai fazer um teatro, uma dramatização com essa criança, e ela é ela mesma, interpretando o papel dela, e você que é o amiguinho. Então você vai trazer situações inusitadas, e aí ela é que vai ter que criar as respostas para dar. Então você pode brincar com ela, por exemplo, nessa dramatização, como pedir para brincar em um jogo, como chegar para brincar. E aí você é que vai dar as respostas. Seja criativo também. Não facilite a vida da criança também assim, porque pode ser que o outro amiguinho não facilite tanto. Então, essa dramatização é importante você fazer para que ele se sinta mais seguro. E aí você vai brincando, vai trocando também as respostas que você vai dar e que ele vai dar. Você vai ver que nessa brincadeira que vocês vão fazer em casa, vocês vão se divertir e que seu filho também vai se sentir mais seguro para chamar outras pessoas para brincar ou chegar numa brincadeira mesmo e pedir: olha, eu também quero brincar. Você vai ver como ele vai conseguir se desenvolver. Uma outra coisa que você também pode fazer é chamar um dos amigos dele mais próximo. Claro, você combina antes com ele. E aí vocês dizem assim: vamos chamar aqui um amigo, ele vai ser o anfitrião. Vamos chamar seu amigo tal para assistir um filme, para brincar do que ele gosta, né? Do que vocês gostam de brincar. Então ele ali vai ter a oportunidade de interagir com esse amigo, vai ficar mais solto já com esse amigo aí, e depois você vai crescendo até o grupo, até que ele se sinta à vontade para conversar com aqueles amiguinhos ali. E você vai conseguir perceber que o seu filho vai sair dessa situação de distanciamento social para a interação social. Tudo isso você pode brincar, conversar com seu filho, essa dramatização inclusive, você pode fazer assim no culto doméstico. Sim, porque na igreja seus filhos têm amigos, ou pelo menos têm a oportunidade de fazer amigos. Então no culto doméstico você pode brincar: olha, faz de conta que eu sou um amiguinho seu da igreja e você chegou na escola bíblica dominical e seu amiguinho está lá brincando. Como é que você vai fazer? E aí você brinca do que é que você pode fazer na escola bíblica dominical. E aí, falando de escola bíblica dominical, eu quero dizer para vocês: não perca a oportunidade de levar seu filho para a escola bíblica dominical. E não perca a oportunidade das festinhas da igreja, das interações sociais que tiverem na igreja. Não perca a oportunidade de levar o seu filho. Ali ele vai ter a oportunidade de estar mais próximo de outras crianças, de conversar com outras crianças e vai sim ajudar a criança na interação social. E a outra coisa que eu preciso falar com vocês já vem falando aqui sobre o culto doméstico, não deixem de fazer o culto doméstico, façam o culto doméstico. Por quê? Quando você faz o culto doméstico, você oportuniza também a sua criança a participar e ir tirando a vergonha, a insegurança. Então, ela tem a oportunidade de orar. Se ela já sabe ler, ali ela vai ter a oportunidade de ler alguns versículos. Vai ter a oportunidade dela conversar um pouco sobre aquilo que
vocês leram, que vocês aprenderam. Usa essa história aqui de Moisés que vai dar certo, vocês vão gostar. Ela vai se identificar e vai ver que é possível, sim, sair dessa situação de distanciamento social. E eu vou mostrar para vocês que Moisés conseguiu sim se relacionar com as pessoas, saiu desse distanciamento social e foi para a interação social. Aí eu vou mostrar aqui para vocês que no versículo em que ele já está ali de frente para o mar vermelho e o povo estava todo mundo com medo, de morrer ali. Ele já fala com o povo ali. Ele fala aqui em Êxodo 14, versículo 13. Já diante do mar vermelho. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês verão esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Ele já começa aqui a conversar com as pessoas, para quem não queria falar nada, né? E aí depois que ele atravessa o Mar Vermelho, a Bíblia conta que Moisés cantou com o povo. Para quem tinha vergonha e que sempre se atrapalhava, né? Ele agora está cantando com o povo. E aí a Bíblia traz, inclusive como título, a canção de Moisés. Está em Êxodo capítulo 15. Olha só, Êxodo 18, versículo 13. Diz assim, ó, no dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado da manhã até a noite. Para quem tinha vergonha, para quem se atrapalhava, Moisés agora está conversando com o povo para o povo não ter medo. Moisés agora canta louvores com o povo e Moisés agora estava julgando os problemas do povo, as questões daquele povo. Então ele atendia de manhã até a tarde aquele povo. Olha só, essa evolução de Moisés, gente. Essas habilidades sociais, ela pode ser adquiridas a qualquer tempo, ao longo da vida. É só a pessoa querer, claro. Se não é algo que a criança ou que o adulto se incomode, tudo bem. Às vezes a criança gosta de brincar ali no recreio com as outras crianças e às vezes a criança prefere ler um livro. O importante é que seja uma escolha e não simplesmente uma situação de que ninguém vai querer brincar comigo, eu não consigo brincar com ninguém, então eu vou ficar aqui no meu canto. Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês, em aniversários, em festinhas de família e tudo, festa do Natal tá chegando aí, gente. Na festinha do Natal, na festinha de final de ano da escola, por favor, não levem celulares para as crianças brincarem. Por quê? É a oportunidade que a criança tem de interagir com outras crianças e aí elas pegam o celular e fica cada um dentro do seu mundinho ali dentro do celular. E se seu filho já está acostumado, toda vez que sai, leva o celular, conversa com ele para, olha, hoje a gente vai fazer algo diferente. Hoje a gente não vai levar celular, vamos experimentar isso. Traz isso para ele como uma experiência nova que você está fazendo. E aí, se ele se sentir inseguro, você diz assim, mas eu vou estar com você, não se preocupe. Se algo você se chatear, que não quer, pode deixar. Eu tô aqui com você, vou lhe dar todo o suporte. Apoie a sua criança e realmente faça esse acolhimento. Incentive todas as interações. E sim, seu filho vai conseguir. Conte essa história para ele de Moisés. Conte esse final fantástico, tá bom? Então eu quero deixar essa mensagem para vocês e pedir para vocês, se você gostou desse vídeo, se isso fez algum sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e faça seu culto doméstico aí, tá bom? Beijos!